Zeus, Odin e Thor todo mundo conhece, mas quando se trata de Brasil a maioria pensa que se resume a Cuca e Boto Rosa. Mas aqui tem deuses tão poderosos quanto e até mais que Zeus e Odin, por exemplo. E aqui eu vou mostrar 7 deles, e eu duvido que você conheça todos. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. O Jurupari é um ser meio ambíguo se você gosta de histórias do folclore e da mitologia brasileira. Hoje em dia, se você pesquisar sobre ele, vai ver que ele aparece muito mais como um demônio, como por exemplo, na história do Guaraná. Segundo essa lenda, tem um motivo para a fruta Guaraná parecer que é um monte de olhos que estão juntos. A lenda do Sataré Maué conta que em um certo tempo, um casal queria muito ter um filho, mas eles não conseguiam, então pediram desesperadamente para que Tupã desse para eles uma criança. E o pedido foi aceito. O menino que eles tiveram era praticamente perfeito, era saudável, inteligente, bonito e todos da aldeia gostavam muito dele. Só que tudo isso fez com que Jurupari tivesse muita inveja do garoto. Ele resolveu dar um fim nele. Se aproveitou quando o menino estava sozinho, se transformou em uma serpente e picou ele. O Tupã, através de vários trovões, tentou avisar os pais sobre o perigo que o menino estava correndo, mas não adiantou de nada. Seguindo o conselho de Tupã, os pais plantaram os olhos do garoto e regaram eles com lágrimas todos os dias. Depois de 4 luas, apareceu um fruto que parecia muito com olhos humanos, o Guaraná, que acabou ajudando muito a tribo. Bem, essa versão do Jurupari é do demônio, porém, segundo Câmara Cascudo e seu livro Geografia dos Mitos, o Jurupari foi transformado em um demônio pelos jesuítas e teriam criado o Tupã para ser meio que o deus cristão e assumir o lugar que era do Jurupari, um ser que era muito comum em todas as tribos locais. É bem difícil de achar uma fonte original mesmo do Jurupari, mas tem algumas histórias que dá pra gente ter uma ideia de como que ele era. Em uma delas, ele era filho de Seuci. Quando nasceu, ele era muito inteligente e não demorou muito para ele ganhar um grande cargo na tribo, mas se afastou de sua mãe. E um certo dia, Seuci quis espiar uma reunião que estava ocorrendo entre os homens, algo que seria punido com a morte, e por causa disso ela acabou levando um raio fulminante de Tupã, ou em alguns lugares, quem conjurou o raio foi o próprio Jurupari, que acabou não reconhecendo a sua própria mãe. Mas a Seuci subiu ao céu e se tornou uma estrela muito brilhante, para lembrar todos que devem obedecer às leis de Jurupari, que era o filho do sol. Esse deus ou herói mitológico é das histórias dos Makushi e dos Wapixana, que são 2 povos da região de Roraima. Quem passou essa história pra mim foi um inscrito aqui do canal, que é o Leandro, e eu vou deixar o Instagram dele aí na descrição, beleza? Vocês dêem uma força pra ele. Ele inclusive é o Makushi. Macunaíma é um índio guerreiro que nasceu do amor do sol e da lua. Inclusive essa parte da história é muito parecida com a de Jaci e de Guaraci dos Guaranis. Os dois se amavam muito, mas obviamente não conseguiam ficar juntos. Quando o sol aparecia, a lua sumia e vice-versa. Por muito e muito tempo foi desse jeito, até que finalmente a natureza fez o eclipse para que os dois conseguissem ficar juntos. O plano deu certo e os dois conseguiram se juntar no céu. Porém, quando os raios de luz do sol tocaram um lago cristalino, eles fecundaram suas águas, fazendo nascer o Macunaíma, o alegre curumim do Monte Roraima. Com o passar do tempo, Macunaíma cresceu e se transformou num guerreiro entre os índios Makushi. Bem próximo ao Monte Roraima, havia uma árvore chamada a Árvore de Todos os Frutos, porque dela brotavam ao mesmo tempo bananas, abacaxis, tucumãs, açaís e todas as outras frutas deliciosas. Mas é claro que nem tudo podia ser tão perfeito. Passadas algumas luas, a ambição e a inveja tomariam conta de alguns corações na tribo. Alguns índios mais ansiosos subiram na árvore, derrubaram todos os frutos e quebraram vários galhos para plantar e tentar fazer nascer várias árvores iguais àquela. A grande árvore de todos os frutos morreu e Macunaíma teve que castigar os culpados. O herói lançou fogo sobre toda a floresta e fez com que as árvores virassem pedra. A tribo entrou em caos e seus habitantes tiveram que fugir. Conta-se que até hoje o espírito de Macunaíma vive no Monte Roraima e fica chorando sobre a morte da árvore de todos os frutos. Kuat e Yae são os deuses do sol e da lua da tribo Mamayu. De acordo com a história de criação, assim como várias outras, no começo existia apenas a escuridão, e as tribos viviam com medo constante de serem atacadas por animais selvagens. A luz não chegava nas pessoas porque os pássaros tampavam o céu usando as suas asas. Então Kuat e Yae, que são os deuses gêmeos, resolveram forçar o deus Abutre, que se chamava Urubutsin, a dar um pouco da luz aos humanos.
Os dois se esconderam em um corpo, e quando o abutre chegou para comer, eles jogaram uma rede sobre ele e prenderam. O abutre fez de tudo para se soltar, mas era inútil. Os gêmeos disseram que apenas soltariam ele se eles lhe dessem um pouco da sua luz, e sem opções, o urubu tinha aceito o trato. Ele daria luz em troca da sua liberdade. Ao sair da rede, ele entregou uma caixa para os dois irmãos. E sem pensar duas vezes, eles lançaram ela para o céu. Coati ficou com a parte maior da luz e virou o sol. E Aie ficou com a parte menor e virou a lua. E os dois ficam alternando a iluminação dos céus. Yori Shiryamori é uma divindade dos Yanomami, que ficam na região amazônica entre o norte do Brasil e o sul da Venezuela. Quando estava sob a forma de um índio, ele era extremamente bonito e muito forte. Ele aparecia para as mulheres quando elas saíam para tomar banho nos rios, e cantava para chamar a atenção delas. E como a voz dele era irresistível, as mulheres ficavam completamente apaixonadas. Os homens da região, é claro, que não gostavam nem um pouco disso, e como já não conseguiam conquistar mais nenhuma mulher da região, decidiram que iriam caçar esse homem e dar um jeito nele. Ele tentou fugir de todos que estavam atrás dele, ele subiu em cima de uma árvore e começou a cantar cada vez mais alto. Porém seus perseguidores não desistiram, tentaram subir na árvore, depois colocaram fogo nela e derrubaram. Mas Yori Shiryamori virou um pássaro e voou para longe, e nunca mais foi visto. Esse é o mito dos Tupari. Segundo eles, há muito tempo, não existiam na Terra nem Tupari e nem qualquer outra pessoa. Os antepassados viviam em um mundo debaixo da Terra, onde a luz não chegava. Eles sempre estavam com fome porque a única coisa que eles tinham para comer lá embaixo era um tipo de fruta. Em um certo momento, eles acharam um buraco embaixo da Terra e foram para fora dali. E ao sair, eles estavam perto da cabana dos antigos pajés, o Eroté e o Touapod. Ali eles também viram algumas plantações, como a de amendoim e de milho, que pertenciam aos dois pajés, mas mesmo assim eles comeram muito, e ao amanhecer eles voltaram para o buraco que ficava entre as pedras. Eles ficaram fazendo isso por várias noites. Eroté e Touapod acharam que suas plantações estavam sendo atacadas por algum animal selvagem, mas em uma certa manhã eles acharam um sinal de homens e também o buraco de onde eles vieram. Levantaram a pedra que tampava o buraco e usando uma vara eles ficaram mexendo ali. Os homens saíram dali aos montes até que os pajés fecharam de novo o buraco. Esses homens eram muito feios, tinham presas compridas, igual a de porco de mato, e também uma membrana entre os dedos, igual a de patos. Os dois pajés quebraram as presas e mexeram nos pés e nas mãos deles. A partir desse dia, os humanos perderam essas características de animais e passaram a ser o que a gente é hoje em dia. Entretanto, uma certa quantidade de gente ainda ficou morando lá embaixo da terra. Eles são chamados de Kino. Quando todos na terra morrerem, os Kinos irão para a superfície. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal, deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!